Olá pessoal, agora temos aqui uma ótima oportunidade do Tesouro, né? Tá aí com uma rentabilidade muito diferenciada do que a gente pode acompanhar normalmente. Tá? Isso por um lado é bom, pelo outro é ruim. Se a gente for parar aí para pensar que essa rentabilidade que vem um pouco mais alta na renda fixa, normalmente aí nesse Tesouro pré-fixado, é pensando que, de certo modo, apesar de ser um título e um investimento muito seguro, a gente está correndo um pouco mais de risco, né? O pessoal acaba não querendo emprestar assim tanto dinheiro para o governo, é por isso que ele tem que levar isso à taxa de juros, devido também à taxa de juros, a Selic está aumentando, né? Está mais alta, o pessoal tem outras oportunidades para investir. Então, os títulos do Tesouro também acabam tendo aí um impacto nos juros positivo, porém a dívida do governo acaba tendo um aumento aí de valor por ele estar captando aí recursos também mais caros. Para nós, no curto prazo, a gente tem o Tesouro pré-fixado, aqui de 2027 com uma taxa bem atrativa aí de 15,41% ao ano. Já aqui o IPCA, temos aí IPCA 2035, 2045, aí com taxas superiores a IPCA mais 7%, né? Então, realmente é uma taxa muito atrativa e muito boa para quem quer investir com uma tranquilidade maior, né? Para poder fazer uma composição aí da carteira, tem uma atratividade maior. Para mim, por exemplo, que eu acabo investindo aí mensalmente uma quantia nesses títulos, também é compensador, né? Visto que antes eu estava investindo aí a menos de 6, a 5,2 de uma rentabilidade, e agora está aí com mais de 2%. Né? No meu caso, eu acabo fazendo uma espécie de poupança para aposentadoria, já vamos dizer assim, né? Mensalmente ali, definir uma quantia e vou aportando também no título do Tesouro IPCA. Mas, e aí? Para a gente avaliar esse Tesouro pré-fixado aqui, 2027 ou 2031, Tesouro Selic, aí, que vai basicamente pagar a Selic, né? Ele não tem marcação ao mercado, né? Os demais aqui, o pré-fixado, tanto quanto IPCA, vai ter marcação ao mercado. Então agora, nesse momento aqui de uma taxa de juros que está aumentando, tecnicamente para quem estiver comprando aí, está também numa situação um pouco mais favorável quanto à marcação ao mercado, porque a tendência nos próximos anos seria a taxa diminuir, e assim também ganharia por esse lado da marcação ao mercado, né? É um pouco complicado pensar que a taxa aumentaria muito mais do que isso se as coisas não fugirem aí do controle, né? A não ser que realmente o governo acabar fazendo alguma coisa muito fora do normal, a economia aqui no Brasil passar por algum ponto muito fora da curva para a gente ter alguma coisa também muito diferente aqui na rentabilidade anual dos títulos do Tesouro Direto. Embora sim, ainda é possível ter mais uma diferença até significativa de variação nessa rentabilidade, tanto desses pré-fixados, como também aqui no IPCA, né? Então, para quem às vezes está pensando em fazer algum aporte, está um momento bem legal, bem bacana, tendo essas rentabilidades que eles estão mostrando aqui agora, porém talvez ainda não seja o momento ideal para colocar tudo aquilo de uma vez, né? Para esperar realmente saber, tendo um pouco mais de definição do que vai acontecer daqui para frente. Eu imagino que o ideal seria dividir em alguns aportes, a capacidade é o patrimônio que você tem. Então divide em alguns aportes e vai fazendo conforme você está julgando o momento. Agora acredito que sim, está num momento bem legal para fazer algum aporte. E depois, conforme as coisas forem andando, se julga também para saber se está no momento para fazer mais um ou se espera ainda mais. Ou também para decidir já realmente em qual você vai estar fazendo esse aporte.
O maior risco aqui desse pré-fixado, por exemplo, para 2031, é realmente a gente ter uma taxa de juros ainda mais cara daqui para frente. O ponto é que, assim, talvez, e o mais provável, eu diria até que a taxa venha a diminuir, né, nos próximos anos. Acredito que não é a intenção, não é o que talvez ninguém hoje acredita que essa taxa vai continuar subindo, né, subindo aí muito mais do que isso. Claro que no curto prazo ela tende ainda a subir sim um pouco, né? A gente tende a terminar aí ano que vem, 2025, uma taxa mais alta do que está hoje. Então por isso que eu falo, divide em aportes e coloca agora, espera mais um tempo, subiu mais um pouco, coloca mais um pouco. Porém, não tenta nem colocar tudo agora, nem esperar tudo para o final, porque se as coisas mudarem e você não tiver pegado o bonde, a oportunidade ali passou e você vai ficar chupando o dedo. Então aqui avaliar, eu acho que avaliar o momento, avaliar o cenário aqui desses títulos, ver qual que faz diferença para você, qual que é o seu planejamento entre gastar esse recurso ou não, ver o que você vai deixar de reserva de emergência se você ainda não tem, para colocar aqui no Tesouro Selic, né? Eu acho que é uma boa opção para você deixar em sua reserva. E os outros avaliar, né? Um 2045, 2035, que particularmente eu acabo fazendo um aporte mensal aqui nesses títulos, tá? Isso aqui é mais visto como um aporte aí mesmo para aposentadoria, para me aposentar, embora não é o único lugar que eu acabo aportando, mas eu faço também um pequeno aporte aqui neles, tá? E do mesmo modo você avaliar qual que é a dinâmica aí dos seus recursos, que você vai estar gastando ou não, para saber em qual deles vai aportar. Se é no Selic, que eu acho que é interessante para a reserva de emergência, e no pré-fixado, assim como no IPCA, né, que estão com taxas muito atrativas. Esse curto prazo aqui de 2027, que eu diria até bem curto prazo, porque como ele vai até aqui janeiro, dia 1º de janeiro, basicamente hoje a gente tem aí 2 anos de título, né? Comprando ele aqui, você vai ter 2 anos desse título, que aí sim talvez não faça alguma coisa assim entre tanto sentido no momento atual, visto que a gente tende a terminar o ano que vem ainda com uma taxa Selic aí mais alta, e depende o andar aí da carruagem do ano que vem, a gente também tem um 2026 incerto, né? Se continuar indo da forma que está, talvez isso aqui hoje ainda estaria barato e na marcação mercado acabaria sendo um jogo aí perdedor para quem acabar apostando agora, né? Então por isso que eu acho que faz sentido você escalonar seus aportes, ver também composição do seu patrimônio, o que vai ficar na renda fixa, o que é da renda variável e que dentro da renda fixa, o que fica aqui no pré-fixado ou atrelado à inflação. Se a gente for olhar, analisar, e historicamente, em períodos mais longos, com certeza você vai ter que ponhar na inflação, né? Que é o que também aqui no Brasil que traz mais rendimento é os tesouros IPCA+, tá? Muito mais do que aí a renda fixa, do tesouro pré-fixado. Normalmente mais do que CDBs. Você vai ter uma rentabilidade aqui maior do que um CDB, também corrigido aí pelo CDI. Um percentual do CDI. Porém, resumindo aqui, então, acredito que faça sentido sim já começar a aportar, fazer aporte tanto no IPCA quanto pré-fixado, visto que estão com uma rentabilidade muito atrativa. O que vai fazer sentido aqui, dependendo de como for o próximo ano e até o ano 2026, é esse tesouro pré-fixado 2031, que eventualmente aqui com uma rentabilidade maior e a taxa Selic batendo lá no topo, fazendo o aporte, pode ser que dê muito bom na marcação ao mercado também, né? Que eventualmente a taxa começando a diminuir no futuro, esse título vai ter uma rentabilidade, uma marcação ao mercado agora bem maior. Os juros semestral aqui de 2035 já é um pouco mais complicado para quem quer aumentar patrimônio, né? Que aqui ele vai acabar descontando o imposto de renda semestral aí da aplicação, do recebimento desses juros. Que como a alíquota é menor a cada 2 anos, aqui então no pré-fixado de 2027 você ainda tem a alíquota de 15%, aqui já está com a alíquota basicamente das mais altas,
Então acaba mordendo um pouco mais aí da rentabilidade que você acabaria tendo. Então 2035 com o juros semestral já é mais para quem está com um patrimônio já mais robusto, né? Não está em tanto fase de acumular, mas sim de usufruir, vamos dizer assim. Mas, resumindo, acho que sim, você deve começar a olhar com bastante carinho aqui e começar a olhar principalmente para o IPCA. IPCA mais 2035, 2029, para aquele dinheiro que você não vai usar agora, que você pode deixar ele aí para o futuro, planejar sua aposentadoria, planejar eventualmente algum outro investimento, até você acumular um pouco mais de capital. É um ótimo lugar para você ir deixando ele, que o IPCA em mais de 7% de uma rentabilidade anual fica muito legal. Então assim, pessoal, só tomem cuidado com o que vocês acabam vendo aí na internet, para também não ter nada muito diferenciado. Quanto maior a rentabilidade aqui, como investidor acaba sendo bom, porém tem aquele lado que para o nosso país, de certo modo, uma rentabilidade assim tão alta também tem os lados negativos, né, para a gente acabar se atentando e também analisar, saber até onde isso vai ir, para você não estar aí de calça curta, né, não acabar sendo pego desprevenido. Mas o momento acho que é fazer aportes, tá num momento interessante e cuidar para ver o andamento de como as coisas vão seguir daqui em diante. Mas não tem segredo, acho que para investir, quem não tem um patrimônio formado normalmente vai acabar investindo numa base aí, fazendo um aporte mensal. E aí, fazendo isso, estamos numa época boa, uma época ruim, acaba tendo vamos dizer assim, um preço médio, acaba tendo uma formação ali do patrimônio em um patamar legal, devido que a economia acaba sempre se movimentando, acaba sempre melhorando. Então, basicamente, acho que aqui já tem uma boa base para todo mundo que quer investir na renda fixa, seja para fazer reserva, seja para o futuro com IPCA, seja para alguma coisa também mais garantida com o pré-fixado, aí também para esse curto prazo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, manda a pergunta que a gente vai ver para te ajudar a responder, para você estar podendo entender um pouco mais de como analisar essa situação e enxergar um pouco mais do que pode ser que vai vir a acontecer, ou no mínimo como a gente vai se preparar independente do que vai vir a acontecer aí para o nosso portfólio.